Olá, seja bem-vindo de volta. Nesta segunda parte do nosso magazine, saiba mais sobre a pescaria Vimar e Filhos, que dá emprego a mais de 800 pessoas, entre trabalhadores efetivos e eventuais, e que detém um dos 3 únicos estaleiros navais do nosso país. Vocacionada à captura, congelação, conservação e comercialização de pescado, a pescaria Vimar e Filhos conta com 650 funcionários. Estão distribuídos em várias áreas, como a área administrativa, temos a área das oficinas, onde temos as áreas distribuídas em carpintaria, serralheiros, técnicos de frio, mecânicos, construção navais, etc. Aridson Semedo trabalha nesta empresa há 21 anos. O técnico administrativo diz que foi aqui que ganhou maturidade pessoal e profissional. Eu entrei sem saber fazer nada, claro. Quis um emprego, fui procurando aprender a fazer alguma coisa. Lutei com que todas as áreas eu quisesse aprender um pouco do que se pratica cá dentro. Depois fui para a área comercial, depois da área comercial fui para a área administrativa, onde auxilio vários trabalhos e vou representando a empresa publicamente e pronto, vamos seguindo. O caso de Luís Covingua foi um pouco diferente. Juntou-se a Vimar já com 15 anos de experiência, mas tal como Aridson, o carpinteiro naval nunca mais largou a empresa e conta agora com 27 anos de casa. De momento estou por a trava. Estou por a trava aqui na serra, na máquina, na serra, que se os entenda se estão direito, não corta. Tem que ser um para esse lado, um não. Um para este lado, um não. Sucessivamente atenderá a volta da serra. Esta parte é a área que pertence às oficinas. Nós dentro das oficinas temos um leque de serviços das quais esta área também faz parte, que é a parte da carpintaria, e aqui se releva mais a parte da carpintaria naval, até porque é a zona onde estão os nossos estaleiros, onde as nossas embarcações é feita a manutenção, porque para evitar certos embaraços a gente achou por bem também nesta área ser autónomo, porque existe uma escassez em termos de estaleiros a nível do país. Angola tem apenas 3 estaleiros navais para manutenção e reparação de embarcações industriais e semi-industriais. Um na província do Namibe e 2 aqui na província de Benguela, sendo que um deles é este estaleiro da Vimar e Filhos. O objetivo principal é a redução dos custos de manutenção. É um estaleiro que presta serviços às nossas empresas e de vez em quando terceirizamos alguns serviços, nomeadamente do Ministério das Pescas, serviço de capitania, que são serviços que estão dentro da nossa segurança e nós temos que abraçá-los. Esta embarcação é da casa. Está em manutenção há cerca de 2 semanas. As embarcações normalmente têm a durabilidade no mar ou em águas 1 ano. A posterior, mesmo que não tenha nenhum tipo de avarias, mas é sempre aconselhável, depois dessa altura, fazer estaleiro para manutenção e reposição de algum material. E, enfim, isso dá-nos muito mais segurança para com que a gente tenha um desempenho na ordem do que é recomendado. O trabalho de manutenção normalmente inclui a limpeza de fundo, a limpeza de válvulas e a pintura. A limpeza do fundo é o barco quando sobe, ele contém peças do mar, nomeadamente caramujos, coisas do gênero que colam e dão cabo, às vezes, quando é o barco de ferro, dá o cabo do ferro, quando é o barco de fibra, nesse caso, essa é a fibra, quer dizer, ele tira sempre alguma propriedade ao material. Por isso é que nós temos alguns detalhes que são postos no barco chamados zincos. Esses zincos, para quem não conhece, pensa que é um efeito que põe no barco, mas não. Ele tem a sua utilidade, que ele protege contra a corrosão, protege contra qualquer coisa que queira danificar a embarcação. O zinco tem a finalidade de proteger os metais. Cá na embarcação tem a ver com o motor, com toda a parte da ferragem. Porque este ferro, conforme vem, pela grossura que tem, se não levar essa proteção, com o tempo, ela torna-se muito mais pequena. Neste caso,
já temos o sinal que indica a finalização da manutenção. Quando vemos esta cor anti-fouling, que é uma cor ácida, que tem uma durabilidade em terra de 24 horas, após isso ela tem que se fazer ao mar. Então, a gente está aqui porque dentro de mais alguns instantes vamos acompanhar a descida da embarcação. Atualmente, a Vimar e Filhos é detentora de 9 embarcações, das quais 7 são para pesca industrial, 2 para pesca semi-industrial e 1 para pesca artesanal. Neste momento temos uma embarcação a ser fabricada no exterior do país, propriamente nos estaleiros de Vila Real de Santo Antônio. Esta embarcação já será maior do que as que nós temos, esta será aproximadamente 100, 120 toneladas, as anteriores são de 80, e que essa embarcação foi financiada ao abrigo do Prodese. Creio eu que ela já está feita a 70%, se tudo correr bem, e tem estado a correr e vai correr, creio eu que até no final do ano temos a embarcação cá em Angola. Uma componente muito importante da embarcação é a rede, que é trabalhada aqui nesta área. Se não tiver arte, não é pesca, porque não existe pesca sem a arte. Quando eu digo arte, é no sentido lato de que é a composição de uma rede feita. O setor final chama-se arte, porque a arte para mim tem que ter os cabos, tem que ter as cortiças, tem que ter os chumbos e a própria rede. Os colegas são os redeiros, ou remendadores, que fazem a manutenção das nossas artes quando temos alguma situação não muito feliz no mar, às vezes nos prende a arte e a posterior a manutenção é feita cá em terra pelos colegas. Um deles é o mestre Francisco Tomás, que tem a responsabilidade de formar novos redeiros. Para ser um borradeiro, primeiro requer ser muito rápido, porque há momentos, durante esse dia, estamos numa fase sem peixe, né? Não temos peixe, mas se o peixe continua a morrer e os mestres estão com pressa de apanhar o peixe, então te obriga a você a fazer um trabalho que ele vai ter que sair 18 horas e tem que ser rápido. Tem que ser rápido e tem que ser atento. Também se fica mal montado, ele é difícil apanhar o peixe, ele apanha baile, vai ao mar e não traz nada. Então quer dizer que o técnico que plantou não plantou bem a arte. Isso que dessa arte entra tipo a física, a matemática, tudo entra ali. Tem que fazer as contas. Para além dos 650 funcionários efetivos, a Vimar conta ainda com uma média de 200 trabalhadores eventuais. Eugênio Cambalanga tem 19 anos, é redeiro estagiário e um dos 12 alunos do Francisco. Eu estou aqui a aprender. Se um dia eu aprender e ser também profissional, conforme os mestres são que estão me instruir, também serei um dos mestres. Os mestres me tratam bem, me receberam bem. Eu vejo que esse trabalho é muito legal. Através do quê? Não é assim muito, fazer muito sacrifício. Não esforçam muito. Nós temos um convênio pelo seguinte, nós como estamos sempre constantemente a renovar o pessoal de certas áreas, consoante a idade, por causa mesmo da reforma, ou qualquer situação por invalidez, e é uma porta de entrada para eles, qualquer situação que surja, eles têm o trabalho efetivo na porta. Essa profissão, quem me meteu foi o meu irmão. É quem me trouxe aqui, que é para me aprender a cozer rede. Sim, porque a profissão é boa. E o que eu venho buscar aqui é só sabedoria de cozer rede. Ele coze rede, mas não da maneira que a gente trabalha. Ele dele lá no mar, coze no mar, tipo nas pescas, quando a rede rasga, ele coze. Esses furos aqui que estamos a ver, esses furos são os furos que partiram dentro do mar. Ou pedra ou água, ou ainda o peixe, porque o peixe também faz cara de parte. Então, para partir, agora depois de partir, ele traz aqui terra, para completar as malhas que saíram. E uns dizem que a rede rasgou, mas o código de mar diz que partiu. Assim, estamos a pôr as malhas que partiram aqui. Estamos a meter as malhas. Por exemplo, assim que eu estou a fazer aqui, estou a fechar esse buraco. E estou a fechar, então meti a malha que estragou, ou que partiu. Assim estou a meter a malha. Mas este trabalho consiste apenas em consertar e montar as artes de pesca.
nenhum destes materiais é feito em Angola, facto que torna esta atividade bastante dispendiosa. Todo o material é importado. Nós não temos capacidade cá no país, ou não temos onde nos dirigirmos para encontrar material em altura. Estamos a falar de qualquer coisa como 400, 500 mil euros. Uma arte conforme as nossas embarcações. E o preço de uma embarcação completa? Qualquer coisa como os 6, 7 milhões de dólares. Um barco na ordem dos 100, 120 toneladas. Com um investimento desse tamanho, são necessários muitos cuidados na manipulação do equipamento. O ato de lançar a embarcação ao mar, por exemplo, deve ser preparado com muita antecedência. Esta pequena chalandra é algo que os nossos colegas da parte da carpintaria naval inventaram, porque nós sempre que temos a alagem e desalagem, para quem não sabe, a alagem e desalagem é a subida e a descida das embarcações ao estaleiro ou à doca, e sempre que temos esse tipo de processo, por força daqueles navios que estão ali encalhados há muito tempo, a gente teve uma necessidade de fazer um desassoreamento à linha, porque sempre que temos que subir e descer uma embarcação, temos problemas porque a areia invade a linha. Então, com esse processo que foi feito com esta chalandra, neste momento, conforme estamos aqui a ver, temos uma embarcação que dentro de horas vai se fazer ao mar, ou vai descer do estaleiro, e estamos a fazer o desassoreamento da linha. Com tudo a postos, dá-se o empurrão que vai levar o barco de volta para o seu devido lugar. A água é um ato que emociona todos e que renova as esperanças por dias melhores. Que sejamos fortes, é um mau momento para todos, mais querido para alguns, mas não é o fim. Lutarmos, acreditamos que um dia estaremos juntos novamente e a dizer que vencemos. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Semear. O nosso magazine tem a ajuda à produção do Prodesi, Programa de Apoio à Produção Nacional, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Procure-nos com o nome Programa Prodesi no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn. Nós voltamos na próxima semana para estar em sua companhia novamente. Fique bem. Até daqui para a semana.